A gente falou sobre empreender em casal, que exige um equilíbrio e que comunicação é tudo. O Instagram hoje é a principal rede social do Brasil e é uma mídia que tem uma audiência qualificada. O marketing digital com estratégia é muito diferente do marketing tradicional, porque você vai no público-alvo direto. Gerar a própria energia e não comprar de alguém que está gerando e te vendendo, né? Você tem um menor impacto na inflação e bandeiras tarifárias. Anote aí, não espere ter o problema. Esteja sempre um passo à frente. E se pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro você do primeiro dia de empresa, lá no comecinho, qual conselho seria esse? Lá falar, ó, esse conselho aqui, qual seria? Fala empreendedor, empreendedora, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Aqui a gente fala de negócios, sem enrolação, sem blá 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 e, claro, sem aperto no pescoço. Está no ar o Gestão Sem Gravata. Aqui falamos sem parecer aquela reunião chata de diretoria, sabe? E acreditamos que a gestão não precisa, no caso, ser careta, como muitas empresas por aí, né? E aqui é papo reto, aqui é história real, com o empreendedor que está na batalha. E também que tem alguns boletos para pagar, né? Infelizmente. E olha só, esse programa é feito para você que tem uma pequena empresa ou uma média empresa, porque vocês representam 90% do Brasil e levam esse país nas costas. Muito prazer, eu sou Marcelo Melo, contador raiz e fundador da Space. E estou aqui para provar que dá sim para empreender com propósito, leveza e bom humor. E anota aí, todas as quintas-feiras às 17 horas aqui no YouTube e no Spotify tem episódio novo. Não percam. O papo de hoje tá muito, muito especial. Nós vamos falar com dois empreendedores que empreendem em casal, cada um tem a sua própria empresa e é uma grande honra tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos, Leandro e Débora. Obrigado. Obrigada pelo convite, Marcelo. É uma honra estar aqui hoje. Legal. O Leandro, gente, olha só, ele é o cara da energia solar. Já iluminou muita casa e hoje ilumina o próprio negócio. Ele é fundador e responsável técnico da FlexVolt Energia Solar. Muito legal. E a Débora, ela lidera uma agência de publicidade, é uma agência assim, digital, e tem aquela cabeça fervilhando de ideias. Ela é fundadora e gestora de marketing da Astrine Marketing e Consultoria. E juntos e misturados, eles tocam as empresas e tocam a vida com equilíbrio, propósito e muita estratégia. Ô Débora, conta pra gente como que começou essa aventura sua empreendedora. Bom, minha aventura começou depois que eu passei pela última agência e decidi montar a minha para fazer um pouquinho diferente. E aí os nossos destinos se cruzaram, né? Então, quando eu estava quase terminando a faculdade, eu comecei a empreender e chamei ele para trabalhar comigo. Foi aí que começou. Nossa, que bacana! E no começo, pelo que vocês falaram para mim outro dia, você começou e depois ele trabalhou um período com você lá atrás. Eu quero saber um pouco mais dessa história. Nessa época eu estava na faculdade ainda, então ela já era publicitária formada e eu ainda na faculdade de engenharia, né? E estava com uma demanda de trabalhar um pouquinho com estatísticas, com números, que marketing também tem bastante disso, né? E ela me chamou para dar uma força. Então era só nós dois, né? A agência era só nós dois, trabalhando em casa ainda, sem o escritório, e construindo a vida de casal e de empresário junto. Né? E que ano mais ou menos foi esse começo? Por volta de 2017. 17, mais ou menos. Então foi bem antes da pandemia. Foi. Entendi. Isso. Tá bom. E fala um pouco mais pra gente entender assim, no começo você começou na sua casa? Sim, a gente começou em casa. Depois surgiu a necessidade de ter um local para receber cliente. Não era legal receber em casa, era desconfortável. E tem muita gente que desconfia também, né? Sim. Perguntar onde que é a agência, você fala que é em casa. Eu Sim. sofri um pouco desse preconceito. A gente visitava muito o cliente, ia até o local dele, mas sentia essa necessidade. Já chegou o cliente batendo no portão, falei, opa, peraí, alguma coisa está errada, né?
Então a gente pegou um quarto emprestado na casa da minha mãe para montar o primeiro escritório. Então era bem pequenininho, era 2 mesinhas ali, alguns móveis. Deu uma reformada. Deu uma reformada e começou. Chamou de escritório. Chamou de escritório. A gente ficou uns 2, 3 anos ali. Aí surgiu a necessidade de contratar a primeira pessoa que não era só nós dois, né? Então não dava mais para ficar lá. E a gente decidiu alugar uma sala e daí para frente só cresceu. Top. E, Leandro, sobre a sua empresa, você tem a empresa de energia solar, correto? Isso. Qual a vantagem para quem investe em energia solar? Energia solar já é uma realidade, né? Então, hoje em dia, você comprar energia como comprava antigamente, como sempre se comprou, é coisa do passado, né? Costumo falar que é igual um orelhão e um smartphone, né? Então, gerar a própria energia é uma dessas alternativas, porque a vantagem financeira ela é evidente, né? Você tem um retorno financeiro muito rápido. E tem a vantagem também ambiental, né? De você ter a consciência limpa, tranquila, de que está gerando a própria energia e não está usando recurso hídrico, não está queimando carvão, não está usando alguma outra fonte, né? Então é um peso no bolso que sai e um peso na consciência também. Então tem essas duas virtudes. Legal. E por que a gente deve escolher a FlexVolt ao invés do concorrente? O que a FlexVolt tem assim? Tem bastante concorrente, né? Tem bastante hoje. A gente tem um propósito de excelência técnica, né, sempre com foco no cliente, né? Então não é o que é mais fácil vender, não é o que tem vantagem mais para a gente, né? A gente pensa na solução pro cliente, né? Então preço, lucro, essas coisas é uma consequência daquela melhor solução otimizada, né? Então o cliente ele pode ter certeza que vai estar sendo assessorado, né? E a gente vai ter esse olhar técnico em favor dele, sem outros interesses antes disso, né? O que é um grande diferencial, porque assim, eu já ouvi dizer, né, de alguns concorrentes, sem falar nome aqui, que o aplicativo que você tem de energia solar parou de funcionar, por exemplo. A pessoa não sabe quanto está medindo, não tem o suporte, ou a conta não está sendo compensada, sabe? Esse tipo de situação que a empresa fecha, instala e depois some. Vai embora. Vai embora. Então é muito importante esse acompanhamento, né? Esse já é só de fazer o básico, vamos dizer assim, já é um grande diferencial, né? Hoje em dia, quem não gosta de ser bem atendido, né? Ir numa loja, eu já deixei de comprar em muitos lugares, porque eu cheguei no lugar, a mulher tava com uma cara de bosta, eu falei, não quero. Então, assim, né? O pós-venda, ele é um desafio, né? Mas se organizar direitinho e se tiver um propósito de fazer o melhor pelo cliente, dá para fazer, né? Então, a gente tem um braço da empresa que tem o pós-venda. Hoje mesmo fizemos 5 atendimentos de pós-venda, né? Alinhou ali uma rota, passou em todo mundo, né? Tem um valor ali que, em comparação ao lucro que o investidor tem, que o cliente tem, é irrisório, né? Mas tem que ser feito, não pode abandonar e tem que estar de pronto atendimento quando ele chama, né? Bacana. E como você vê assim o futuro da energia solar no Brasil? Energia solar eu falei que é uma realidade, mas ainda tem muito a crescer, né? Então a gente tem no Brasil hoje 2,5 milhões de conexões que a gente fala, né? Para um universo de mais de 100 milhões de unidades consumidoras. Então tem muita casa, muito imóvel ainda sem esse equipamento. Está uma crescente, né? Está numa crescente, tem muita usina e tal. Então tem tá bem significativa essa fonte de energia no Brasil. Porque há 2 anos atrás, eu me lembro, eu tinha uma cliente, ela investiu coisa de R$80 mil só, há 2 anos atrás, para instalar 20 placas. E hoje, para instalar 20 placas, por exemplo, 25 mil em torno, depende. Caiu bastante. Então, assim, houve uma grande queda, né? Eu acho que isso está incentivando muita gente que não tinha condição de colocar. Então, acredito que, né, logo... Sim, está num bom momento para quem tinha alguma objeção em relação ao retorno do investimento, alguma coisa que impactava na quantidade de energia gerada, algum ajuste que tinha que fazer no telhado, um imóvel alugado. Hoje, com essa redução, uma forte redução mesmo no valor do equipamento, né, que é importado, praticamente 99% é importado ainda, essa forte redução ajudou, então, alguns clientes que estavam um passinho atrás a chegarem no momento de fazer esse investimento. Praticamente dá para dizer que hoje, estamos em 2025, para quem está vendo o vídeo, né? Nunca foi tão bom comprar energia solar quanto hoje. Quem comprou lá atrás já está colhendo, né, benefícios acumulados aí. Foi um ótimo investimento, mas hoje
né? Quem às vezes tinha algum probleminha ali, vou ter que fazer alguma coisa e o payback vai sair um pouco aqui, né? Agora não tem mais desculpa, é um bom momento. Top. Você que está assistindo, entre em contato, porque assim, compensa e compensa muito. Aqui no nosso escritório a gente tem energia solar, a gente não paga conta de energia, já fazem 5 meses. Gente, é top demais. O contato dele eu deixei aqui para vocês. Entre em contato que com certeza vocês vão fazer um excelente negócio. A economia é muito rápida, tá bom? Vamos seguir aqui, agora eu vou fazer algumas perguntas para Débora. Débora, por que escolher uma agência especializada em marketing digital? Boa pergunta, Marcelo. Bom, existem vários tipos de agência, né? Desde as mais completas até as específicas, né? Eu costumo dizer que quem faz tudo não faz nada direito, né? Então, a vantagem de contratar uma agência especialista é justamente essa: contar com uma equipe de profissionais devidamente capacitada e atualizada e boa naquilo que faz, que acredita naquilo, que é o caso da Astrim. Porque tem mais foco, né? Tem mais foco. Puxa, legal. E qual o poder do marketing digital e o seu impacto nas vendas? Perfeito. Bom, você não precisa se comunicar com todo mundo. Você precisa criar uma conexão com quem te interessa, que é o seu público-alvo. E esse é o grande poder do marketing digital. Diferente de uma mídia tradicional, por exemplo, um outdoor, você está passando na rua, todo mundo vai ver aquilo, não necessariamente o seu público-alvo. Agora, o marketing digital não. Você vai acessar a pessoa onde ela estiver. Nossa, antes da internet, que a gente não tinha opção, né, de escolher assim público-alvo, a gente colocava anúncio em jornal, outdoor. E é um investimento alto, dependendo, né, a atividade, por um retorno muito baixo, né? Porque o público-alvo dificilmente, dependendo da atividade, olha um anúncio assim, um outdoor, fala, eu vou fechar com eles. Primeiro que a vida é tão corrida que eu mesmo acabo nem olhando muito na rua quando eu tô dirigindo, né? Mas interessante. Exatamente, o tempo de leitura é muito rápido para você interpretar a informação. E Débora, qual a importância em trabalhar com conteúdo estratégico com foco em relacionamento e conversão? Rede social é relacionamento puro. Então precisa de estratégia para criar relacionamento, porque ninguém entra na rede social hoje querendo comprar um carro ou querendo comprar uma roupa. Ela entra para ver a vida das pessoas, né? Então quando você adota uma estratégia adequada para conseguir criar relacionamento com aquela persona, que é uma pessoa fictícia dentro de um público-alvo, fica muito mais fácil conseguir criar esse relacionamento e assim gerar vendas. Legal, muito bom. Agora, vou fazer algumas perguntas que servem para os dois. Se caber para os dois podem ficar à vontade para responder na ordem que quiserem. Ou se de repente, para mim essa pergunta não se encaixa, só um responde. Enfim, vamos fazer umas brincadeiras aqui para pegar leve. Eu quero saber assim, ó, eu e o público lá que está assistindo, qual foi o maior perrengue que vocês já passaram, ou você já passou na empresa de vocês, e o que isso lhe ensinou? Acho que é um perrengue conjunto aí, né? E dá para listar 2, viu? Não é um só. Pode são 2. passar. A gente teve 2023. A gente teve Nossa, recente, há 2 anos. A gente teve um roubo no nosso escritório, né? Limparam os computadores lá e a gente teve dificuldade ali, teve que reconstruir. Mas foi final de semana, Foi de sexta para sábado, de madrugada. Vocês chegaram no sábado de manhã e viram? Isso, aí tava com um problema lá, né? A gente teve que sair e resolver, né? Caramba, mas vocês chegaram comprar lá... computador de uma hora para outra. Mas vocês chegaram lá de manhã, a porta tava arrombada, tipo isso? Na verdade, a vizinha chegou primeiro e viu, né? Porque a gente divide sala em condomínio. Ela ligou pra gente e falou, vem aqui que não é bom. Então, ela que viu a situação primeiro, né? E a gente já foi sabendo que tinha acontecido alguma coisa. Mesmo assim, a experiência nunca é boa, né? Nossa, a gente luta tanto pra conquistar as coisas e deve dar uma frustração. E o que a gente aprendeu com isso é se proteger, né? Então, tudo... Aí, na outra semana, já tinha lá... No dia seguinte, né? Então,
Tanto essa Tá parte vendo, de segurança patrimonial, como seguro, como, sabe, segurança de informática, tudo que você puder se blindar é bom, né? Não subestima isso, né? Perrengue ensina a gente, Sim. né? Não subestimar isso. A infraestrutura é muito importante também. Até é bom destacar isso para o empresário. Gente, tenha backup dos seus arquivos. Fala olhando pro empresário. Tenha backup dos seus Aí, arquivos. A gente estava acabando de instalar a rede de servidor, estava fazendo backup naquela noite que eles levaram o computador embora. Então, além de perder equipamento, a gente perdeu trabalho, que foi pior do que perder equipamento. Foram 2 meses de trabalho perdidos. Tá vendo só? E assim, vamos mudar um pouco de assunto, tá pesado, né? Vamos falar de coisa boa agora. Vocês se lembram do momento exato em que pensaram, né? Ou individual, ou juntos. E agora virou empresa de verdade mesmo. Tipo assim, nossa, parou assim no tempo. Agora virou empresa. Até agora eu tava tentando alguma coisa, mas agora eu percebi que eu fechei cliente, agora a coisa tá ficando séria. Eu queria saber assim, quando foi esse momento, mais ou menos o ano, se você lembrar, e que evento que aconteceu que caiu essa ficha? Bom, para a Astrine foi em 2020, quando me confiaram o nosso maior cliente. E na época a gente não tinha ainda CNPJ, não era formal, né? Ele precisou ir atrás de tudo para poder atender esse cliente. Você tinha dito que você começou lá em 2000 no seu quarto? Foi em 2017. 17. Aí você ainda, então, pelo que eu tô entendendo, estava levando mais como uma autônoma. Era vamos um dizer perfil assim, de freelancer. Tinha MEI, né? Era MEI, né? Então eu poderia contratar um colaborador, mas para atender esse cliente precisava de pelo menos 2. Fora poder emitir nota fiscal, tudo certinho, né? Aí em 2020 você está dizendo que apareceu um cliente já mais robusto, com um faturamento, né, maior. E aí você percebeu assim, poxa, agora vou ter que tirar a nota, mudar. Você mudou para ME, no caso? Mudou para... Simples, microempresa, né? Microempresa, já virou microempresa. Então, empresário, olha que interessante. Isso acontece com muita gente. Tem vários autônomos no Brasil que a gente começa um negócio, vai trabalhando e aí vamos fazendo nome, né? Porque assim, o que traz o cliente grande depois é o know-how, é o nome que você consegue, né? Quando você tem essa confiança, aí a brincadeira começa a mudar. Por quê? Porque aí você fecha um serviço alto, a demanda é maior, precisa de mais mão de obra qualificada, aí o faturamento é maior, já tem que virar uma ME. E aí a ficha cai, fala, puxa, sou uma empresa. É interessante, bem legal. E com você percebeu essa diferença? Foi mais ou menos na mesma época, né? Eu terminei a faculdade e já fundei a FlexVolt. Aí você começa fazendo para os amigos, para o pai, né? Na própria casa. Mas não é ainda uma venda, né? Que você estava competindo ali com outros concorrentes, né? E acho que o momento que vira a chave é quando você faz a primeira venda mesmo, que... apresenta um orçamento, visita e tal, fala, escolhi você, né? Opa, alguém me escolheu para ser a empresa de energia solar dele, que vai cuidar do projeto e tal. Que a gente tem contato com esse primeiro cliente até hoje, né? E aí você fala, opa, agora está acontecendo, né? E até acontecer isso aí foi alguns meses, né? De estudo, de aprendizado, até fazer a primeira. Fez a primeira e foi, né? Aí vai uma atrás da outra e... Aí começa, né? Começa. E teve algum conselho de gestão que vocês ouviram lá no passado e você pensou assim, isso aqui é bobagem. Até viver na pele e falar, puxa, não era bobagem. Alguma coisa do tipo já aconteceu com vocês? Já. Acontece bastante, né? O maior deles eu acredito que foi... não adianta você ser muito bom naquilo, mas não saber delegar e ensinar para que façam de uma forma padronizada, né? Que basicamente é criar processos e seguir. Então isso é muito importante. Hoje é real, a gente tem, mas foi difícil implementar. Por algum tempo você escutou, tipo, processo, acho que não precisa, vamos de boa. Aí sentiu na pele, tem que ter processo. Legal. Show. Aconteceu alguma coisa com você? Tem várias coisas, né? Tem várias coisas, alguma? Né? Não, controle assim, de indicadores é importante, né? Você vai, uma venda após a outra, você vai tocando, né? Mas controlar a margem de lucro, né? Custo fixo,
comissão. Dura isso, né? Quando a gente vira empresário, você tem que ser bom no que você faz, né? Que você tem a sua operacional, a sua função. E mesmo assim, você tem que virar financeiro, virar um pouco de contador. Você tem que ter indicador ser bom em vendas, funil de vendas e vai, né? Então, para um engenheiro ser vendedor, são coisas que normalmente não se conversam, assim, né? Eu lembro do pessoal da faculdade mesmo. É um pessoal mais frio, calculista, né? O vendedor já é mais quente, mais gente. Então tem que ter aquela pegada mais comercial que não é todo pessoal de exatas que consegue ter, né? O empresário tem que aprender a vender, o coração do negócio muitas vezes é a venda, e a parte técnica acaba ficando fácil e menor perto do desafio que é as vendas, né? E controlar esses indicadores todos, né? Nossa, gente, isso que ele falou é ouro. É ouro isso que ele falou. Uma empresa hoje, assim, vamos falar, 80% do tempo, me corrijam se eu estiver errado, a gente tem que estar preocupado com o comercial. Por quê? Porque se a gente não tem cliente, o resto não adianta. Então, assim, você encontrar clientes não é uma tarefa muito fácil. E ainda você tem que aprender a filtrar clientes, né? Eles entendem o que eu falo também. Tem clientes e clientes. Todo o processo. Todo o processo. Então, assim, todo empresário sabe disso. 80% do tempo, vamos falar assim, de uma empresa, se você pegar o tempo gasto no financeiro, eu acho que um tempo muito importante para a empresa é o tempo do comercial, de saber assim, onde atacar, como qualificar leads, enfim, fechar negócio e por aí vai. E a pequena empresa, ela ainda vai depender muito do próprio empresário conseguir fazer isso, né? Porque não tem funcionário. Você delegar uma parte tão importante para um vendedor e aí ele não performa, e vai outro, não tem conta que fecha e vai partindo para um caminho ruim, né? E aí tem que aprender na marra, tem que aprender. E, Débora, se a sua empresa fosse um personagem de filme ou de série, quem ela seria e por quê? Bom, essa é fácil. Eu sou fã de Harry Potter desde pequena, então pra mim seria a Hermione Granger, com certeza. Eu nem sei quem é. É uma bruxa, é uma das principais, e da idade dela ela é mais inteligente. Então sempre gostei de ser elogiada por isso, sabe? Legal. Ela que me apresentou o Harry Potter, não conhecia essas coisas não. E se pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro você do primeiro dia de empresa, lá no comecinho, qual conselho seria esse? Lá falar, ó, esse conselho aqui, qual seria? Empreende logo. Começa logo, aluga uma sala, monta, vai dar certo, não desiste não. Porque no comecinho a gente fica muito duvidoso, né? Melindroso. Eu mesmo, para eu montar o escritório aqui, meu Deus do céu, vai, não vai, e aí, aquele medo de faz conta. Quem faz conta, lógico, tem que ter o pé no chão, mas fica olhando só pra conta, você não vai. Você fala, pô, peraí, vai durar quantos meses? Se eu não faturar, aí sim. Né? E existia a confiança da segurança, né, de ser CLT, então era confortável. Apesar de eu não estar feliz, era confortável. E tinha esse medo, né? Vou conseguir faturar o que eu preciso pra me manter? Consigo manter uma estrutura? Vou dobrar gasto, né? Porque é conta da casa, conta da empresa, como que eu vou gerenciar tudo isso, né? E você sabia que 65% do Brasil é CLT? Tipo assim, do CPF, se você levantar, né? Aí tem a parte que é autônomo, parte que são empresários. Então, assim, muita gente, graças a Deus, né, que tem o CLT. Se todo mundo fosse empresário, né, como que é fazer? Mas, assim, às vezes a pessoa tá lá como CLT por falta de coragem. Ela tem um talento, ela é muito boa em alguma coisa que ela poderia ganhar mais dinheiro e ajudar de alguma forma na população. E a pessoa tem medo, né? Fala, eu vou ficar aqui, que aqui eu tenho garantia. Eu entendo. Realmente, é um ótimo conselho. Tem algum conselho que você daria? É dessa linha da coragem mesmo. Da linha da coragem mesmo, de às vezes não ficar só ensaiando e só estudando e analisando e não vai, né? Então vai resolvendo as coisas durante o caminho, que tem muita gente que nem é tão boa tecnicamente, que sabe, e que aprende no meio do caminho a ser um baita empresário, né? E aí delega as coisas, aprende a delegar, aprende a gerenciar. E o que ele teve mais assim do que algum outro que está mais enroscado, né? Teve coragem de meter a cara e ir embora, né? Legal. Agora a gente vai falar sobre o nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária.
você que é empresário, você que conhece alguém que é empresário e tem parcelamentos de impostos com a Receita Federal ou com a Procuradoria, entre em contato com a Spaces, porque o pessoal faz uma revisão gratuita dos parcelamentos e eles buscam uma revisão que você vai economizar em até 70% o que você paga hoje. Então é bem interessante. Entre em contato com o pessoal, o contato está aqui na tela e receba a sua simulação gratuita. Pessoal, agora chegou aquele grande momento. Nosso quadro Você Sabia? Chegou aquele momento de misturar café com estatística, planilha com surpresa e gestão com aquele famoso ué, como eu não sabia disso? Eu estou falando do nosso novo quadro que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É um quadro onde a gente joga luz nas curiosidades, que parecem detalhes, mas fazem toda a diferença no seu negócio. Coisas que talvez nem o Google te contaria com tanta vibe empreendedora assim. A gente vai começar aqui com a FlexVolt Energia Solar e veja só que interessante o que ele trouxe para mostrar aqui para a gente hoje. 3 tópicos onde ele vai explicar para a gente cada um deles. Leandro, comenta com a gente esses tópicos interessantes que você trouxe hoje. Isso, eu trouxe aqui pra gente a questão da rentabilidade, que eu já comentei um pouquinho, né? Trazendo algum exemplo mais prático, né? Então, a gente tem um retorno mensal de cerca de 3%, em alguns casos até mais do que isso, né? Sempre a avaliação é personalizada. E o que dá, então, um payback de 3 anos até menos. Tá? Caramba, tem casos... Então, quem investe em energia em 3 anos recupera o investimento. 2 anos e meio a 3 anos são casos bem comuns, tá? Então, praticamente não tem comparação. Hoje mesmo eu estava falando com um assessor de investimentos, amigo meu, e perguntei, viu, tem algo parecido assim? Ele falou, muito difícil, né? Então, assim, a gente fala que a melhor coisa a se fazer com o valor de investimento para gerar a própria energia, isso varia de quanta energia você consome, é gerar a própria energia. Depois você pode pensar em aplicação, renda fixa, alguma coisa. Estou falando de investimentos de baixo risco, né? Abrir o próprio negócio, né? Empreendedor. É um investimento, mas de alto risco, dos mais altos que tem, né? Energia solar, o risco é 0, né? Independência e previsibilidade. Para empreendedor também isso é muito interessante, né? Gerar a própria energia e não comprar de alguém que está gerando e te vendendo, né? Você tem um menor impacto na inflação. E bandeiras tarifárias, né? Que conforme vai ficando cara a geração de energia por causa de estiagem, alguma coisa, isso vai impactando a conta de luz. Então, transformar isso em dinheiro no caixa, né? Seja numa família, dinheiro, né, no orçamento familiar, seja numa empresa, mais dinheiro no fluxo do caixa, mais investimento, competitividade, lucratividade, mais marketing, né? Você não tem energia solar, está pagando a conta de luz cheia, o seu concorrente está usando aquilo ali para se sobressair, né, no marketing, por exemplo, ou no investimento que vai aumentar a capacidade da empresa, ele vai para frente e você fica. Né? Se você for esse que está indo para frente, melhor. Então, é um investimento estratégico. Né? E mais um dado ali, né, para entender a dimensão que está tomando no Brasil, mais de 2,5 milhões de sistemas fotovoltaicos, que eu comentei. Já tem, então, muita gente nessa, né? E cada vez mais. Legal, muito legal. Você viu só que interessante? Agora nós vamos verificar os tópicos que a Astrine trouxe pra gente. Bora lá. Uma curiosidade, é muito interessante esse dado. 72% das empresas afirmam que o marketing digital ajudou a aumentar suas vendas e o engajamento do público. Caramba. Então, o que eu quero dizer com isso? O marketing digital consegue entregar o seu conteúdo para a audiência correta. Não precisa se comunicar com todo mundo, precisa se comunicar com o seu público-alvo. Então, o marketing digital tem muito poder sobre isso. Empresas podem alcançar 40% mais retorno sobre o investimento comparado a estratégias offline, que é um comparativo que eu já falei aqui. Existem muitas mídias tradicionais, eu não estou tirando a credibilidade delas, mas elas são visualizadas por uma parcela, uma amostra muito grande de público que muitas vezes não é o seu público-alvo, né? Diferente do marketing digital, que tem esse potencial. E para finalizar, para quem ainda não sabe, o Instagram hoje é a principal rede social do Brasil. Os brasileiros gostam muito dessa mídia. E é uma mídia que tem uma audiência qualificada, tem um público com poder de compra e que cria conexões reais com aquela marca, né? É um relacionamento. Então vale muito a pena sim investir em marketing digital nas redes sociais e em outras plataformas também.
Puxa, que legal, pessoal. Vocês viram só como vale a pena investir em marketing digital? A Space, pensando nisso, contratou os trabalhos da Astrine. Inclusive, hoje nós tivemos algumas filmagens aqui. Pessoal, vale muito a pena. A qualidade do vídeo, da filmagem, as edições, a estratégia de marketing é outro nível. Entre em contato com a Astrine se você precisa de uma agência. Como é digital, atende em qualquer lugar do Brasil, certo? Certo. Então vamos lá, gente. Vamos conversar mais um pouco aqui. Eu queria entender um pouco mais sobre como é empreender em casal, né? Que hoje vocês empreendem juntos, vocês têm um escritório que é dividido, uma parte é energia elétrica, uma parte, grande parte é agência de publicidade, mas antes os dois trabalhavam na residência com marketing, depois separou, aí montou a empresa. Só comentar um pouco sobre isso, porque vocês têm criança, um filho ou dois filhos? Dois filhos. E como é conciliar tudo isso? Dá para separar? Não dá? Só para o povo entender um pouco como funciona. Separa mais ou menos. Parece loucura, né? A conta não fecha, mas dá para fazer dar certo. Então, a gente começou juntos, né? Ele tinha um emprego na área dele e eu tinha a agência, eu era freelancer e eu precisava de ajuda porque eu estava saturada de demanda, mas medo de contratar alguém era maior, né? Falei, vem trabalhar comigo, eu tô precisando de ajuda, assim você consegue concluir a faculdade mais rápido e com mais calma. Então ele tava na faculdade. Ele tava na faculdade. Isso. E na época, né, ele fazia Unicamp, era para ele concluir em 7 anos. Mas se ele viesse trabalhar comigo, ele conseguiria concluir mais cedo, por terminar de dia também, não só à noite, né? E foi positivo isso para os dois. E ele me ajudou com essa parte mais estatística, que precisava também, né, para fazer a estratégia funcionar. Então, durante algum tempo, a gente seguiu ali formatando e criando a empresa dele, porque o sonho nunca foi abrir mão, né, da carreira dele, mas me ajudar a consolidar a minha empresa para que ele pudesse se ausentar e construir a dele. A gente vê muito casal empreendendo juntos na mesma empresa, né? Acho que é mais comum, né? Também tem muita gente que cada um tem a sua, mas cada um tem a sua, mas compartilhando estrutura também, né? Compartilhando... o drone mesmo da empresa, ele faz filmagem de marketing e faz também as inspeções de energia solar, o escritório mesmo, né, a estrutura de TI, a sala de reunião, né, que tem uma agenda só dela para não conflitar. Vocês se vê o dia inteiro, não fica um com vontade de matar o outro. A gente trabalha um do lado do outro o dia inteiro. Tem dia que dá vontade, não, brincadeira. Mas convive bem. Convive bem. E também tem as crianças, né? Mas consegue se desligar em algum momento em casa? Olha, vou confessar pra você que não é fácil. Se deixar, a gente vive pro trabalho, mas precisa ter muita disciplina. Inclusive, essa semana a gente mudou, né? Então, conforme as crianças vão crescendo e as fases vão mudando, a gente vai se adaptando a isso, né? Então, no momento, as crianças estão bem assistidas, passam um dia na escola em período integral, à noite a atenção é toda deles, mas faltava o tempo para cuidar da gente também, né? A gente tem que estar bem para conseguir manter tudo isso funcionando. Então, a gente acorda 5 horas da manhã, às vezes mais cedo, para conseguir organizar a rotina do dia, para se dedicar ao trabalho e depois cuidar um pouquinho da saúde também. Então a gente para de trabalhar mais cedo, se exercita, busca as crianças e depois a gente cuida delas, vai um pouco né? de disciplina pra gente não ficar falando de trabalho até 10 horas da noite. Que já aconteceu e agora muito menos, né? Agora a gente chega em casa, comenta uma coisinha ou outra, aconteceu tal coisa, porque as empresas são separadas, então não fica sabendo ao vivo dos assuntos, mas uma coisa ou outra, vou contratar uma pessoa nova, entrou um cliente novo, esse tipo de coisa, tive uma situação, esse tipo de coisa a gente conversa, mas fica bem leve, né? Às vezes pede um palpite, uma ajuda... E aí vai seguindo de uma forma leve, sem aquele negócio de discutir, de cobrar um do outro. Isso aí a gente tá bem tranquilo. Legal, gente. E você, tá gostando desse bate-papo? Se você tá gostando desse bate-papo, não deixa de dar um like aí no YouTube, de seguir a gente no Spotify e compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir esse papo aqui, que esse papo aqui engrandece muito, principalmente quem tá começando ou quem é um casal. Aquele casal que trabalha junto, dá para conciliar. A gente sempre dá um jeitinho, né? Não é verdade? Então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para vocês.
Uma pergunta meio que surpresa, assim. Vamos ver. O que você mais gosta e o que você menos gosta na rotina de ser dono de uma empresa? Tem aquilo que você fala, isso aqui, bacana. Puta, isso aqui... O que você mais gosta e o que você menos gosta, mas tem que ser feito? Olha, eu menos gosto de acordar e não saber como vai ser o dia. Não sei quem vai me chamar, aonde eu vou. A gente até tem uma agenda, mas tem muita surpresa durante o dia, né? E eu gostava de uma vida mais previsível, mas ao mesmo tempo eu gosto disso. acaba que fica um cara de exatas, né? O cara é mais assim, gosta daquela batidinha, aquela coisa. Mudou. Mas ficar um negócio dinâmico também é legal. E o que você mais gosta? Tipo assim, na sua rotina? Aquele momento que de repente você fala, isso aqui eu gosto de fazer, eu gosto disso, eu sinto... Eu peguei gosto de atender cliente, de entrar na casa das pessoas, né? A gente atende empresa, residência. Porque no começo para entrar no tino comercial não foi fácil, né? Agora você está começando a gostar. Eu já tinha trabalhado em balcão de loja, né? Então tinha um pouquinho desse atendimento. Até por isso que não foi um obstáculo tão grande, mas ainda é um obstáculo. Mas eu gosto de atender, de falar com pessoas, entrar, tomar um café na casa. E levar essa novidade, para muita gente isso é inalcançável e a gente tenta trazer isso, falar, não, tá a seu alcance sim, né? E aí você vê que uma família que tem uma conta de luz média ali, pequena talvez, ela às vezes dá até mais valor pela transformação que a gente gera. Então fica um negócio muito próximo e eu gosto disso, eu gosto disso. Legal. Débora? Bom, o que eu mais gosto é atender o cliente, entender a dor dele e ver que eu consigo resolver. Puxa. Isso é muito prazeroso, assim, sabe? E depois apresentar o resultado para ele é um negócio, assim, que não tem explicação. E geralmente a gente pega o cliente num momento muito sensível, a maioria deles, né? Ou eles não tiveram poder aquisitivo ou orientação adequada para começar certo com um profissional capacitado e acabam enfrentando desafios que não teriam passado. Então a gente pega em situação que a gente tem que arrumar muita coisa, às vezes acaba sendo mais difícil do que se a gente iniciasse do zero, mas a gente resolve. Entendi. E isso dá uma felicidade assim que não tem preço, né? Dá pra ver nos seus olhos. E o que eu menos gosto é fazer o financeiro, o administrativo, que são rotinas assim que não acaba, né? Aquilo é interminável, você sempre vai ter que fazer. Eu vou empurrando ela para fazer na última hora. Mandar documento pro escritório, pagar imposto. Eu preciso terceirizar isso, porque isso toma muito tempo. E falando sobre impostos, sobre rotina, a Spaces Redução Tributária, o nosso patrocinador, com certeza já enviou para você algum e-mail se você tem parcelamento de impostos com mais de 20 mil de multa e juros. Porque ela envia para todo o Brasil para empresas que têm possibilidade de redução. Vamos fazer um teste prático? Depois digita na sua caixa de entrada e procura lá, Spaces, com 2 S no final. Verifica se você recebeu o nosso e-mail. Se você recebeu, entre em contato com o pessoal que eles vão te enviar uma simulação gratuita mostrando a possibilidade de redução de encargos no seu parcelamento. Legal? Então vamos seguir por aqui. Agora nós vamos entrar num momento muito interessante que se chama Na Roda com o Dono. Agora é aquele momento assim top aqui do nosso talk show, onde eles vão rodar a roleta, escolher um tema e debater sobre esse tema. Então bora lá? Estão preparados para rodar a roleta? Acho Pessoal, que sim. Vamos ver o tema que vai cair. Vamos começar com a Débora então. Vamos lá, Débora. Vamos lá. Ai, ai, ai. Lidar com o medo de delegar. É um tema muito interessante. E realmente é um medo latente, principalmente acho que de quem está começando. Porque você acha que você faz melhor, que você faz mais rápido, né? Vou perder tempo para explicar aquilo pro time, melhor fazer eu mesmo, né? Só que, empreendedores, isso gera um problema tão grande, porque você vai se prendendo cada vez mais na operação,
você tira a autonomia da tua equipe, né? E não é perder tempo, delegar. Você consegue ganhar tempo para fazer outras tarefas mais importantes, como pensar no planejamento da sua empresa, no crescimento dela, em criar processos novos, enfim, seja lá o que você quiser fazer, né? Então, não precisa ter medo de delegar. É muito importante delegar. E o pior é ter uma equipe, delegar, mas querer ficar revisando, né? Que aí você está pagando para alguém fazer e você vai lá e meio que faz de novo, né? Aí é o pior dos mundos, né? Então... E a gente às vezes se pega com medo ainda de delegar, mesmo depois de ter delegado várias coisas para várias pessoas, ainda tem umas pequenas coisas que eu ainda olho para mim e sou um pouco resistente, que eu falo assim, puxa, mas eu acho que eu faço mais com mais zelo, não sei explicar. Só que a gente, lógico, tem que ir confiando nas pessoas, né? Tudo aquilo que alguém pode te substituir, com maestria, tô falando, né? A pessoa faz igual ou melhor, tem que delegar. E se a pessoa não faz tão bem quanto você, aí você tem que treinar melhor a pessoa para poder conseguir delegar. Mas eu acho que uma grande virada de chave realmente é aprender a delegar, e não é fácil. Falar é fácil, mas no dia a dia, primeiro que você não encontra pessoas comprometidas. Esse é um grande medo, né? Tipo assim, muitos profissionais hoje, infelizmente, não são comprometidos. É um grande problema que vários clientes reclamam pra gente. Fala, puxa, a rotatividade aqui é grande, todo mundo quer virar youtuber. Então é difícil encontrar pessoas comprometidas. Talvez isso atrapalhe um pouco. Mas realmente é um treinar, eu acho que é a chave, né? Treinamento e acompanhamento, né? Porque se você não treinou, não acompanhou, a pessoa teve que vir pronta, e é muito difícil, né? Vir pronta e saber fazer do seu jeito, tão bom quanto, né? Uma vez uma colaboradora me disse, mas eu faço assim, mas fulana faz de tal jeito. Eu falei, não, é a agência que faz assim, então você vai fazer do jeito que a agência faz. Então é adotar um padrão e ensinar. Então delegar está muito aliado com método e treinamento. Para aí sim tem confiança de delegar, né? E ficar tranquilo com isso. Legal. Vamos rodar de novo? Ai. Será que vai cair agora? Leandro rodando. Contratar a pessoa certa. É o que eu falei, as pessoas não necessariamente vêm prontas, né? Então, se for identificada uma pessoa comprometida, isso já é primordial, né? Sabendo que vai ter que treinar ela e tal. A Débora contrata muito mais do que eu, né, Débora? Então... eu acredito que eu possa colaborar bastante aí. Você só tem mulheres lá, Débora? Só, foi uma decisão, assim. Já tive meninos trabalhando na agência também, foi muito legal, mas a gente se dá muito bem, funciona bem. Primeiro porque eu quis dar oportunidade para elas, porque para mim foi muito difícil, mas isso é outro assunto, fica para outro momento, né? Mas a gente se dá muito bem, então contratar a pessoa certa tá muito aliado a ter uma cultura muito bem definida dentro da organização. Então, a partir do momento que você tem isso, fica mais fácil contratar a pessoa certa. Porque quando você não sabe isso, você vai contratar pessoas diferentes. E às vezes elas não vão se dar bem ali com o trabalho, com o ambiente. E aí você tem uma rotatividade muito alta. Então, a partir do momento que você acerta isso, melhora bastante. E um outro ponto que me ajudou muito foi ter delegado isso a uma empresa especialista em contratação, porque era uma dor muito grande para mim, não saber triar os currículos, não fazer a escolha correta. Por mais que você aprenda ou estude isso, você não é um profissional, né? Então é muito importante contar com parceiros também e se ater a fazer o que você é bom. Para mim deu certo. Poxa, que legal, muito bom. Aí você que está assistindo e tem dificuldade em contratar a pessoa certa, talvez seja melhor fazer como a Débora, terceirizar, contratar um profissional ou uma agência profissional que faz toda essa triagem, né? Legal. Vamos para o terceiro agora, que a gente está curioso. Vamos lá. Crescer sem perder a essência. Como fazer isso? E isso acontece na prática? O que vocês têm para comentar sobre isso? É um desafio, né? Porque envolve tudo isso aí, né? Tem que ter equipe, tem que contratar as pessoas certas, treinar elas, delegar, né? E você cresceu, encheu de gente na empresa e perdeu a essência. O que é a essência, né? A gente já conversou sobre atender bem o cliente, entregar corretamente, o melhor possível, né? E
às vezes você sair do controle ali da qualidade que você se propôs, né? Lá no início, quando era uma pessoa só, 2, 3, às vezes você desvirtuou ali, né, o propósito da empresa em favor de crescimento, né? Crescimento em detrimento da qualidade. Eu prezo muito para isso não acontecer na FlexVolt, né? Para a gente ter o controle da operação, da qualidade, temos métodos para isso, continuamente a gente vai aperfeiçoando para poder dar um passo para frente sem deixar de ser quem a gente é, né? Show. Então, tem que ser um valor da empresa, tem que estar em cada novo projeto essa orientação. E se você não tomar cuidado, a situação do dia a dia acaba engolindo, você perde a essência, né? Crescendo, contratando a pessoa errada, não delegando, tudo aquilo que nós falamos, né? Então são pequenas situações que no meio do caminho vão se perdendo e você nem reconhece mais a empresa que você tinha no começo. Eu já passei por várias empresas assim, que eu trabalhei como funcionário. No começo era uma situação, depois era completamente outra, com os mesmos donos. Por quê? O dono da empresa, como todo mundo, evolui, muda a cabeça, né? Então tem gente que sobe a cabeça e a pessoa começa... tipo, sei lá, maltratar pessoas, chefes que trocam o setor e vai perdendo essência. Tanto para o colaborador que está ali dentro, quanto quando o cliente percebe no balcão. Ele fala, poxa, mas o atendimento está diferente, a qualidade está diferente, o prazo de entrega está diferente. Ou seja, muda algumas coisas na empresa. Então, você tentar segurar a essência, porque se as pessoas te procuram é porque tem uma essência. Tem alguma coisa boa ali. E essa coisa boa... para manter não é muito fácil. Não é verdade, Débora? É verdade. E eu mesma, né, comecei sozinha. Tenho cliente que tá comigo desde quando eu comecei. Que confia em você. Que confia em mim e conhece a Débora, né? E entendeu que a agência foi evoluindo, pessoas chegaram e vão fazendo o mesmo trabalho ou até melhor do que eu fazia sozinha lá atrás. E tem aqueles que não entendem e não conseguem se adaptar e falam, não, eu queria ser atendido exclusivamente pela Débora, porque naquela época era melhor, e acaba não entendendo que agências, elas têm processos, precisa ser seguido para que a qualidade seja entregue, né? Mas a gente leva muito a sério isso. Entregar o que prometeu, com qualidade, no tempo certo, ser humilde. Lá a gente trata todo mundo igual, independente se a pessoa é estagiário ou se ela se ela tem um cargo alto. Tudo para dar certo. Então isso é importante. Cada vez crescer mais. Legal. Você gostou desse quadro? Na roda com o dono, cada vez é uma surpresa diferente. Então, vamos seguir aqui. Agora a gente está chegando já ao final, né? E agora eu vou falar sobre um resumo aqui, sobre as dicas de ouro para que você anote aí. Se você não anotou durante o nosso papo, eu fiz umas pequenas anotaçõezinhas aqui sobre o que a gente discutiu hoje, tá? A gente falou sobre empreender em casal, que exige um equilíbrio e que comunicação é tudo. Então é importante você sempre estar comunicando um com o outro. Eles estão durante o dia todo junto. Não se comunicam o dia todo, óbvio, como ele disse, às vezes faz um alinhamento à tarde, depois que chega, mas existe aí uma boa comunicação e um equilíbrio, né? Tem que desligar em algum momento para poder dar atenção para a família, isso é bem legal. Falamos sobre energia solar, que energia solar é investimento, não é custo, porque retorna em 3 anos, então é muito importante, você que é empresário, você que principalmente tem uma fábrica, né, que gasta muita energia, vale muito a pena. Falamos também que o marketing digital com estratégia gera venda de verdade. Anota isso, marketing digital com estratégia é muito diferente do marketing tradicional, porque você vai no público-alvo direto, então isso é bem bacana. Falamos sobre o perrengue que eles passaram aqui, que o perrengue ensina mais do que qualquer curso. Eles não tiveram que fazer um curso para aprender que tinha que colocar alarme, né? Então assim, passou pelo perrengue, no outro dia o alarme estava lá. E tem outros tipos de perrengue que a gente passa na empresa que a gente aprende. Fala, puxa, se eu tivesse feito isso... Então, anote aí, não espere ter o problema. Então, esteja sempre um passo à frente. Legal. E falamos agora no final de crescer sem perder a essência. O quanto isso é importante, né? Porque muitas empresas se perdem no meio do caminho. E para a gente fechar com chave de ouro... Se vocês dois pudessem dar uma única dica para um gestor ou gestora que está aqui assistindo a gente e que quer empreender, qual seria essa dica?
Se você tem o sonho de empreender, se permita viver esse sonho, porque se você nunca tentar, você vai viver a vida inteira com aquele e se eu tivesse feito isso, né? Então realize, se não der certo, recalcula a rota, começa de novo, vai dar tudo certo, né? E confie no seu talento, mas não fique só nisso. Não adianta você saber trabalhar muito bem e não entender coisas básicas como administração, como gestão de pessoas, né? O RH. Então é muito importante estudar. Se eu pudesse voltar no tempo e me dar esse conselho, com certeza eu teria dito isso. Legal, muito bom, Débora. Leandro? Estudar é legal, tem que se preparar mesmo para os desafios que vêm, porque esses desafios que vêm pode fazer desistir no meio do caminho. Então, né, uma dica aí é persistência, né? Vai ter problema, principalmente no começo, que é bem difícil, né? Muita novidade, contas que você nunca pagou na vida e vai começar a pagar, muita responsabilidade. E aí pode ser que, se não tiver um preparo adequado, a ideia pode ser boa, a técnica pode ser boa, mas a persistência vai ser importante em alguns momentos, né? Legal, muito bom, muito bom. Eu quero agradecer de coração a presença desse casal maravilhoso. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. Obrigado, Débora, por estar aqui participando do nosso primeiro episódio. Gente, hoje a bruxa tava solta aqui. Câmera parou de funcionar, monitor parou, cabo piscando, mas faz parte, o primeiro episódio no ar, graças a Deus, tá aí. E antes de desligar o microfone e as câmeras, bora fazer aquele momento clássico, né? Digno de final de novela. Eu quero agradecer todo mundo que, de alguma forma, participou para que isso acontecesse. Então, eu gostaria de agradecer o Eduardo Faz. Eduardo, você sabe o quanto esse projeto tem a sua digital. Gente, ele é o responsável por nos ajudar a montar todo esse estúdio aqui. Tudo que vocês estão assistindo de imagem e o áudio, ele participou, ele trabalha com isso. E se você precisa montar um estúdio, procura o Eduardo. O contato dele está aqui na tela. É um cara ponta firme e com certeza ele vai te entregar a melhor qualidade. Eu quero agradecer também o pessoal aqui do backstage, o Adriano, o Vitor, que estão aqui. Vocês não viram eles, mas eles que estão fazendo a gente brilhar aqui através de todo o manuseio ali nas mesas, que não é muito fácil. E claro, eu quero agradecer a galera da Spaces por patrocinar esse programa, esse canal. E toda semana a Space ajuda a gente aqui. Ela segura o rojão comigo todo dia aqui e não é fácil. Muito obrigado, Spaces. Obrigado mais uma vez aos convidados e obrigado a você que está aí, que está assistindo, ficou até o final. Espero que você tenha gostado de coração desse programa. A gente está se esforçando aqui para poder entregar algum conteúdo de valor para você. E não tem como não se emocionar com a história do Leandro e da Débora. E eles provaram aqui que dá sim para crescer sem perder a essência, que dá para misturar amor com meta, rotina com sonho, planilha com paixão. E se você curtiu esse episódio, por favor, já mete o dedo no like aí do YouTube, segue a gente no Spotify e compartilha esse papo com aquele amigo, amiga que está pensando em empreender ou entrar nessa jornada de malucos, né? E não esquece, toda quinta-feira às 19 horas tem episódio novo aqui no ar. É conversa boa, é cabeça aberta e eu sou o Marcelo Melo da Spaces. Vou te esperar aqui no próximo episódio, porque aqui a gestão é sem gravata.